Paz e graça para a tua vida, meu amado irmão. Prazer e satisfação estar mais uma vez aqui com você no nosso Vem pro Cast. Eita, coisa boa. Olha, para nós é uma satisfação. Eu, Evangelista Osias, Pastor Carlos Edson. Olha aí, a gente aqui mais uma vez, aí gravando para você, entrando na sua casa, falando das coisas do céu, das coisas da terra, e é tudo misturado e a gente vai caminhando rumo Vamos seguindo, vamos pegando um pedaço da pergunta de um comentário de outro, e vamos nós aqui. Evangelista Osias é gente boa mesmo, entendeu? Então, nós vamos tocando. Vamos lá. E não se esqueça, eu já começo falando sempre isso. Mas não tem outro jeito. Toda vez é isso. Mas não tem outro jeito. Será que você não está cansado não de ouvir a gente falando sobre isso? Repassa o vídeo, dá o joinha, se inscreva, né? Mas e o inimigo? E o cabo se for inimigo? Rapaz, se for inimigo vai virar seu amigo. Que maravilha. Então você não se esqueça de curtir, se inscrever no nosso canal. É um canal que tem levado bênção para as pessoas, testemunhos de bênção, testemunhos de vitória, testemunho de restauração, política. É um canal diversificado que eu tenho certeza que está alcançando aí a sua vida, alcançando a sua casa. E a gente hoje tem o que aí, pastor? Pessoal? Rapaz, hoje é o seguinte, vou dar a introdução aí mais uma vez, mas eu vou dar a introdução jogando para você. Né? O que acontece com essa coisa da gente pedir? Me ajuda aí. Vamos nós aqui. Em nome de Jesus. Com esse negócio a gente pedir ao pessoal para participar, enviar pergunta, comentário, né? E a gente vai filtrando assim aquelas partes mais polêmicas, às vezes um pouco mais difíceis, para a gente bater um papo. E tem uma pergunta que, na verdade, mais de uma pessoa fez esse tipo de pergunta ou comentário, digamos assim. Irmão, como é que a gente escapa dos aproveitadores? Aí eu fui, peraí, como assim aproveitador? Como assim? Então, na verdade, a pergunta deles é: pessoal que abre uma igreja ou um lugar e que quer se aproveitar da boa fé das pessoas. Essa é a pergunta. Provavelmente porque nós estamos falando, aí começa essa responsabilidade, né? De uma igreja histórica, uma igreja que vai fazer 100 anos. Centenária. Uma igreja centenária. O negócio aqui está... Os preparativos aqui estão fortíssimos aí para o centenário. Já, um pouquinho mais para frente, a gente vai estar fazendo um Vem pro Cast exclusivo centenário, né, sobre a questão do centenário. Mas então, é uma responsabilidade grande, mas a gente vai tentar, né, Evangelista Osias, porque a gente já tem uma caminhada bem razoável. É verdade. Não é isso? Tem até alguém que fala assim, falou no último, eu também, né? Eu que sou dessa nova geração, mas tudo bem. Fazer o quê? O garoto, né? O garoto. É isso aí. Então, Evangelista Osias, como identificar e escapar dos aventureiros? Vou chamar de aventureiro para não, vamos piorar um pouquinho. Dos aventureiros e dos lobo não, né? Lobos devoradores, dos desonestos, dos aproveitadores. Como é que a gente identifica e como é que a gente escapa? Por favor, Evangelista Osias. Eita, Jesus, amada bomba. Isso aí. Olha, é muito interessante isso até que vocês estão fazendo, né? De nos fazer perguntas. Claro, né? A gente, à luz das escrituras, né, a gente responde a você, mas isso é importante. E eu já quero pedir a você que façam muito mais perguntas. Né? Deixa aí no comentário o que está acontecendo na tua cidade, o que está acontecendo aí por aí pela tua igreja. Não fale nome. Não, seja ético. Aquela coisa toda de novo. Isso aí a gente já falou em um Vem pro Cast, se eu não me engano, 2 antes desse aqui. Só lembra disso, sempre com respeito, com ética, mas fale. Isso aí. Então, assim, você coloca lá de onde você está nos assistindo, nos ouvindo, nos vendo aí no rádio, sei lá, na internet,
na sua televisão, mas você faça perguntas, né? Porque, de repente, a sua dúvida pode ser a dúvida de milhares de ouvintes. E é, né? E é a dúvida de milhares de ouvintes. Então, assim, a gente está vivendo um tempo meio complicado, né? Porque o surgimento aí, o pessoal tem dito até dito, né? É melhor uma igreja do que um bar, é melhor igreja do que um... o pessoal sempre fala isso, né? Igreja igreja é melhor. É bem melhor, com certeza. Isso aí a gente não vai tirar uma vírgula, tirar um ponto, isso aí é bem melhor. Agora, como eu vou identificar uma igreja que não é uma igreja cristã, digamos assim, né? É uma igreja que foi feita, aberta por um capricho, porque o cidadão achou por bem de abrir, ele não tem boas intenções. Existem aqueles que abrem a igreja, que têm uma boa intenção, né? Mas existem aqueles que abrem uma igreja completamente mal intencionado. Então, primeiro lugar, uma primeira posição, essa igreja, essa comunidade que você está indo, que você está participando, ela tem que ser bíblica, tem que estar pautada nas escrituras. Meu irmão, se não tiver nas escrituras, olha, outra coisa, vou falar um negócio aqui, tá um andaço aí de garotos, né? Eu sou um garoto. Todo respeito. Vai, garoto. Com todo respeito, sei que eu sou um garoto. Mas olha, tá um andaço aí, o negócio está demais, está desenfreado, né? O cidadão abre, ele foi consagrado a pastor, ninguém sabe por quem, né? Isso é perigoso demais, porque você imagina isso, você vai congregar numa igreja com a sua família, está ali naquela igreja, aí tem alguém ali, um garoto, alguém que abriu a igreja. Meu irmão, e aí? Aí começa a pregar aquelas questões, aquela igreja ali, aí você começa, isso aqui está fora das escrituras. Se você souber, né? Então, ainda tem isso também. Porque o Brasil, né, ainda é o país que menos lê, né? Menos se informa. A questão da informação. As informações são muito rápidas. A gente está vivendo hoje no período da fake news, né? Notícia falsa, aquela questão toda. Então, manipulações. Isso. Que é o perigo. É o perigo. Aí você vai estar ali naquela igreja, você tem um pouco conhecimento, tem um pouquinho do conhecimento, você escuta aquilo ali e diz, rapaz, que negócio é esse aí? Tem alguma coisa estranha. Os crentes de Bereia faziam o quê? Tudo com referência. Referência. Isso aí não é bíblico, não. O homem se vestindo aí com meio estranho. Onde é que está isso? Não, é outra coisa, pastor Carlos Edson. Tem igrejas por aí que nem a Bíblia é aberta. As escrituras não são abertas, não. O culto rola o culto todo. O pessoal cai, não que, né, o mover do Espírito, né, cada um tem ali a questão do mover do Espírito, mas você não está vendo as escrituras, por isso que o primeiro ponto é o quê? Mas tem que cair, ou em cima da Bíblia, ou a Bíblia tem que cair em cima, porque sem Bíblia... sem Bíblia não dá. Você observou lá, aquela igreja ali, aquele movimento todo, aquele culto todo, né? E você não vê nada de Bíblia. Pastor Carlos, tem alguma coisa errada? Tem alguma coisa que foge, até porque uma coisa importante também que se diga é que não é a estrutura do templo que faz com que você identifique, ali tem a solidez das escrituras sagradas. Não vai nessa vibe não. Aqui, por exemplo, a gente até fala um pouco de modo suspeito, né? Que é uma igreja gigantesca, muito grande, mas também é aquela que começou, né, tijolinho por tijolinho, mas com quase 100 anos deu para fazer um negócio grande. Mas assim, não identifica também por aí não. Às vezes, construções enormes. Rapaz, ali, aí você vai também. Você vai nessa linha, não ali, então é de Deus. É complicado. Às vezes uma igrejinha de uma portinha pequenininha que mal cabe 10 pessoas. Bíblia pura. Bíblia pura, igreja bíblica. É uma igreja que foi fundada, tem a sua estrutura bíblica. Como o pastor falou, a gente vê, meu irmão, o movimento, o segmento evangélico no Brasil, ele está meio que líquido, né? Ele está meio líquido, o movimento evangélico, né? Ele está indo, está assim,
infiltrando em várias áreas que não são bíblicas, entendeu? Vários movimentos que não são bíblicos. Mas, irmão, um negócio que eu estava vendo esses dias aí, para você ter noção, que o cara colocou lá o nome da igreja dele, o nome de um mistério, né? É uma língua estranha. Eita. Ele colocou, ele achou bonito, o anjo apareceu, o cara colocou lá o nome da igreja, o nome de um mistério. Aí você não consegue nem ler a igreja. Então você tem que, assim, você tem que tomar cuidado. Primeiro ponto, essa igreja é bíblica? Essa igreja que eu estou congregando é uma igreja que prega a palavra? Que anuncia a palavra? Ah, não é? Então, meu irmão, você tem o direito de ir para outra igreja. Você, quando passou pelo colégio, ou está no colégio, enfim, você provavelmente aprendeu interpretação de texto. Sim. Não é isso? Sim. A pessoa, por mais que ela não conheça, digamos assim, um leigo, né? Mas quando você lê o texto e ler e discernir as escrituras sagradas, é bastante difícil. Mas tem coisa que foge, que entra no absurdo. E você não consegue identificar o que está sendo dito com o que está escrito ali. Então, você já começa a perceber que há alguma manipulação. Sim. Quando você conversa com uma outra pessoa daquele ambiente, você vai ver que não tem uma pessoa só insatisfeita com o formato do esclarecimento daquele texto. Sim. Não é isso? Isso. Porque a Bíblia pode até ser difícil, as Escrituras, alguém pode dizer, poxa, é difícil, mas existe uma simplicidade espiritual ali. Então, a Bíblia, ela tem algo filosófico? Tem, porque você tem que pensar, né? Agora, a Bíblia não é filosofia. Não é filosofia. Não é filosofia. Isso. Esse é um ponto importante para a gente ir falando. Nessa sequência aí, a gente pode falar de um monte de outras coisas, mas também é bom que se saiba que isso no passado também aconteceu. Lá no judaísmo também haviam inserções de espertalhões no meio do judaísmo, não é isso? Pessoas ansiosas por aparecerem, ostentarem. Isso é uma coisa humana que, infelizmente, o ser humano navega nessa linha e ele pode fazer uma tratativa por esperteza. Ele pode ser um espertalhão, mas ele também pode ser uma pessoa que acha que está certo e está errado. E está trazendo informações que não batem. Se você ou se alguém caminha fora do escopo das Escrituras, caminha sem Deus. Com certeza. E esse é o grande problema. Esse é um dos problemas, né? Eu acho que é um problemão aí para se você talvez estiver vivendo isso, né? Está assistindo hoje aqui, caramba, isso está acontecendo comigo, né? Está acontecendo onde eu moro, na cidade que moro, no país que moro. Então, isso está acontecendo. Então, eu tenho que reagir a isso. Claro, você não vai causar uma rebelião, você não vai causar uma briga, não, você vai chegar e simplesmente falar com o seu líder, com o seu pastor e vai dizer, olha, para mim não dá. Não dá, ou muda, ou a igreja retorna às Escrituras, isso. Não é? Ou eu vou procurar uma que possa ter ali a pregação bíblica, ali possa ter, e você verificar também, né? Olha só, um segundo aspecto que eu penso também, um segundo aspecto, é a vida de quem conduz. Pronto. Não é? Aí você vai identificar um monte de coisa. Meu amigo, você tem que identificar. Não é possível que você não vá. Peraí, meu irmão, esse cabo aqui, qual é o interesse dele? O interesse desse cidadão é o quê? Ele está querendo o quê? Está querendo chegar aonde? É muito aperreado por dinheiro, é muito aperreado porque quer mais gente ali. Ele não importa como a pessoa esteja, venha para cá que vai ser tudo. Meu irmão, cuidado. Porque a questão é exatamente essa. O evangelista Osias colocou bem, né? Olha só,
volta para as Escrituras, porque senão não vai dar para eu ficar aqui. Isso foi bem colocado. Não é, eu acho que tem que ser assim, não. Não. A referência não é o pensamento de ninguém. São as Escrituras Sagradas. Só para que fique claro, queridos, tem muita coisa que a gente tem vontade de fazer como ser humano e as Escrituras nos proíbem de fazer. É verdade. O ponto é esse. O ponto é que não sou eu com as minhas concupiscências, as minhas paixões. É a adaptação minha às regras de Deus contidas nas Escrituras Sagradas. E isso sem trocar uma página por uma outra não, tá? Inventar que algum outro ser trouxe um complemento às Escrituras. Isso. Né? Isso aí é um problema. Não, é que eu dormi e a partir de hoje eu tive uma revelação, ou eu tive um sonho, e a partir de hoje aqui na igreja vai ser assim. Olha, isso aí é um problema sério. Porque tudo, irmão, não adianta, não tem como a gente viver longe das Escrituras. Não tem como. Tudo que eu tenho, eu tive um sonho, uma revelação. Ou seja, vamos aqui, a Bíblia tem que casar. Então a gente está vendo hoje em dia, né? A gente vê o caminho que está seguindo aí, como eu falei, da fluidez da igreja, né? A liquidez da igreja. Você vai vendo que não, a partir de hoje aqui todo mundo vai vestir branco e a partir de ninguém. Eu tive essa revelação, entendeu? Não, eu tive a revelação que a partir de hoje as mulheres vão fazer, irmão, cromoterapia. Como é o nome, pai? Cromoterapia. Ih, agora o negócio é com as cores. Agora com as cores. Aqui mexe com as cores. Um tem que se vestir todo de preto, o outro todo de branco. Isso! Não, tem até... Olha, eu não sei se você lembra daquele... Passava na televisão. Cuidado. Era o... meu Deus, que tinha o Jiraya. Eles vestiam, cada um vestia de uma roupa. Qual é o nome daquele trem, rapaz? Eu sei qual é. Vai falando. Rapaz, você tá lembrando aí, coloca logo aí no comentário. Olha, a gente lembra. Então, os caras botavam aqueles capacetes, um tinha roupa azul, outra tinha roupa rosa, outra amarela, outra não sei o que lá. Olha, e por incrível que pareça, eu não tô lembrando o nome do trem, rapaz, do troço. Eu ia falar Cavaleiro do Zodíaco. É outro. Então, essa galera de hoje em dia aí, tem umas igrejas aí, os caras estão adotando isso, rapaz. Os homens vestindo a roupa, ou o pastor era muito apaixonado por esses personagens aí desse drama da televisão, sei lá, científico, Power Ranger. Power Ranger. É isso aí. Né? Teve infância. Então, pastores, olha, eu fiquei assim, eu vi no culto um Power Ranger azul. Rapaz. Meu Deus. O vermelho tava lá. É mesmo. O preto, só que ele não tava com capacete, né? Mas a roupa era do Power Ranger. Rapaz. Então assim, gente, olha só, olha o nível do que estamos chegando. Eu já vi alguém mandando um Kamehameha. Já viu? Kamehameha já. Foi meu. E mandando... Então, pai, é uma coisa que a gente não vê nas escrituras. Não tem. Aí me parece que a pessoa faz um movimento diferente para chamar a atenção e tirar a coisa da mesmice. Isso. Não é isso? Só que não existe mesmice, existem as regras das escrituras. Alguém fala assim, não, mas isso aí é interpretação. Olha, interpretação é assim. Eu não sei como é que está chegando aí para você. Alguém pode falar assim, ó, essa cor aqui é branco, é branca, né? Alguém pode falar, não, isso aí é neve. Alguém pode falar, não, isso aí é gelo. Mas aqui a discussão é a seguinte, é parede? É parede. Então é parede. Parede é parede, isso aqui é uma parede. Isso
isso aí. Discussão de cor é outra coisa. Agora, isso aqui é uma parede. Não tem conversa. É uma parede. Isso não é uma cadeira, isso não é uma geladeira. Não, mas aí alegam, né? Por exemplo, muitos aí alegam, não, isso é interpretação, isso é a visão das Assembleias de Deus. Irmão, não é visão de Assembleia de Deus. É Bíblia. Bíblia não tem como a gente escapulir da Bíblia. Então é isso que a gente está dizendo aqui. Você que está vivendo isso aí, meu irmão, olha o que a Bíblia diz. Aí você está comendo esse pão, esse tipo de alimento. E nessas igrejas, como eu estou falando aqui, não tem palavra. Não tem, não adianta. E você se tiver... começa a pescar o problema, principalmente aí, né? Aí, é isso aí. Ah, mas é tão bonzinho, é tão... Meu irmão, o interesse é outro. Mas que Bíblia? Qual Bíblia afinal? A Bíblia católica, a Bíblia evangélica, a Bíblia de fulano, a Bíblia de ciclano? A Bíblia, a construção das Escrituras, vamos falar rapidamente do canon, né? Isso, do canon. A construção das Escrituras, ela vem lá do canon judaico, primeiramente, que foi fechado ali no Antigo Testamento, em Esdras e Neemias. Então está fechado. Não foi a Assembleia de Deus que fechou o canon. Isso. Alguém pode até ter aberto, mas também não foi a Assembleia de Deus. Isso. O canon estava fechado lá, chegou para a gente muito depois. Nós somos do outro dia. Chegamos no outro dia. Agora, esse canon está fechado desde antes de Cristo, digamos assim, né? A compilação. E depois o Novo Testamento foi compilado como? Com o cruzamento entre o que Jesus falou e ficou esclarecido nos 4 evangelhos e aquilo que as cartas falavam e falam e comungam com o próprio evangelho e com o Antigo Testamento. Isso aí. Então, nada pode ser, isso tudo, queridos, a gente fala assim, humildemente, tendo construído algum conhecimento nisso, né? Isso. Que assim, a gente não pode aqui dizer para você, evangelista Osias é leigo. Não é. Eu sou leigo? Não. Tá certo? Nessa construção teológica da Escritura, não. Porque senão, até para fazer um programa desse, um podcast desse, a gente tinha que ter, né? Tem que ter um pouquinho de... Tem que ter. Vai entrar numa área que você... Oxe, você não sabe? Não, fica você feio. Vai entrar nadando na praia sem saber nadar? Dá um monte de ratada, né? Então, assim, nós estamos aprendendo. Estamos aprendendo. Agora, mais e mais. Exatamente. Tem algumas coisas que a gente consegue falar. Uma coisa que o evangelista Osias também falou é: quem é essa pessoa que lidera? Às vezes eu vejo as pessoas indo para a igreja e o camarada sorri, está bem vestido, vou ficar aqui porque eu fui bem tratado. Vai, segue isso. Não, aqui tá bom demais, eu fui muito... Peraí, meu irmão, você analisou quem é aquele pastor que está ali? É isso aí. Quem é que está liderando, conduzindo? Porque o papel do pastor, ele é um condutor, ele conduz, o rebanho não é dele. O rebanho não é dele, o rebanho é de Cristo. Então ele está ali conduzindo aquele rebanho até Cristo. Mas aí você tem que saber, e aquele pastor ali? Família dele? Como é que é o comportamento dele? É um homem... A Bíblia fala sobre isso. Bíblia, estamos falando só de Bíblia. Não, aqui é a Bíblia. As cartas pastorais... Tudo Bíblia. Né? É Bíblia. Meu irmão, você vai ver Timóteo, analise Tito, você vai ver lá o requisito que tem que ter. Aí você chega lá na igreja, tá aquele pastorzão lá, não tem compromisso, não quer nada, né? Você marca uma oração, ele é o primeiro ele marca a oração, mas ele é o primeiro a não ir. Ele diz, opa, né? Tem alguma coisa acontecendo ali nos bastidores, você já identificou que não tem alguma coisa errada. Tem um monte de pré-requisito, não é perfeição não. Não é perfeição não. Nós temos um monte de pré-requisitos. Nós estamos falando aqui de 2 pré-requisitos bíblicos. Não é chegar lá e... Até porque ninguém pode proibir, e não deve proibir, ninguém de abrir uma igreja. Não estamos falando disso não. Jamais. Estamos falando disso não. Quanto mais igrejas estruturadas na Bíblia, no conhecimento das Escrituras e divulgando as Escrituras sem invenções, melhor. Agora, com invenções, atrapalha até a gente, né? Atrapalha até a gente. Eu, uma vez, vou contar um caso aqui rápido, eu tive que atender um rapaz, na época, que ele chegou para mim e falou assim: pastor, vou sair da igreja. E ele não era nem da
da igreja onde eu estava. Eu falei, por que, rapaz? Ele falou, não, eu descobri que eu não sou de Deus. Eu falei, caramba. Como assim, rapaz? Não, descobri que eu não sou de Deus. O pastor me provou que eu não sou de Deus. Eu falei, rapaz, olha a dor de cabeça. É invenção, tá inventando, né? Tá com problema e tá jogando a culpa pro pastor. Tem disso também, né? Tem. Eu falei, como é que foi isso aí, irmão? Ele falou, não, o pastor estava pedindo uma oferta e ele falou assim, você tem que ter R$1.000. E aí tinha gente para ofertar com R$1.000. Como tem, né? Tem, pode acontecer, ué. Eu ia te pedir emprestado. Não, porque você tá duro. Mas aí veio R$500. Alguém pode, porque realmente manutenção de igreja, a sonorização de uma igreja, né? É muito caro. É muito caro. Então, é muito caro. Alguém pode contribuir com R$200, com R$100, R$50, mas o problema foi a finalização. Ele falou assim, olha só, agora eu vou pedir R$10, porque se você não tiver R$10 para dar uma oferta, tu não é de Deus. Meu Deus do céu. Aí o camarada, isso entrou no coração. Porque como é que você pode dizer que o teu Deus é o teu Deus, o Deus do ouro e da prata, e tu não tem R$10? Mas eu vou fazer um último desafio. Pelo menos R$2 você tem que ter, porque aí, se não tiver, entendeu? Essas construções, o camarada aí trata do camarada, calma aí, rapaz, não foi isso e tal, tenta também não esmagar a imagem lá da outra pessoa, mas como é que ele vai fazer? Como é que você vai fazer? Você tem que falar a verdade. Rapaz, isso aqui foi um exagero de quem está desesperado para obter recurso e acabou falando uma Associou coisa. A salvação a R$2. A R$2. Você não é de Deus, você não tem R$2. Meu Deus. Rapaz, quantos de nós já tivemos dia de não ter? De não ter uma pessoa pedir, me arranja R$2 aí para não sei o que, para inteirar numa passagem, um lanche. Não tem. É verdade. Hoje ficou até mais fácil, né? Por causa do Pix, né? Mas eu digo às vezes o dinheiro físico, né? O dinheiro físico e de repente você não tenha também. Não, de repente acontecer, já aconteceu. Isso, já aconteceu comigo. Uma criança chegar para você inteira aqui e você... olha, não tem. Mas você é de Deus. É isso aí. Olha, uma outra coisa. Uma igreja bíblica, ela não vai condicionar a salvação a determinados fatores. Não vai. Você tem que analisar, meu irmão. Que negócio é esse? Que preço foi esse que Jesus pagou, rapaz? Uma mala de dinheiro? Uma mala de dinheiro. Não foi. Você está entendendo? Então você tem que tomar cuidado com isso. Não, está associando tu perdeu a tua salvação. Quem é que vai me dizer que eu perdi a minha salvação? Ninguém pode. Ninguém. Romanos vai falar sobre isso, né? Quem tentará alguma coisa contra o escolhido do Senhor? Se é Deus que o justifica. A ceia do Senhor. Avalie-se o homem a si mesmo. Depois, como bebo desse cara. Avalie-se você. Você está aprendendo para poder discernir e seguir. Não é isso? É isso aí. Não é para ficar contrastando com coisas filosóficas e que não tem nada a ver com a Bíblia. A Bíblia, as Escrituras Sagradas, sem emenda e sem remendo. Mas agora deixa eu te perguntar uma coisa aqui, pastor Carlos Edson. Jesus. Se quem estiver agora nos assistindo, nos ouvindo, rádio, televisão, qualquer lugar, meu irmão. Não, peraí. Você ia falar, se esse cara tiver dar um joinha. Se você tiver duro, sem um tostão no bolso, agora, se você tiver duro, sem um tostão no bolso, isso aí, meu irmão, não te impede de tu dar o joinha e mandar o... Não, nem isso impede. Nem isso. Se você não tiver R$2, primeiro que você é de Deus. É isso aí. É de Deus. É de Deus, meu irmão. Com 2, sem nada, com 1 milhão, com 10 bilhões, sem um centavo, desempregado, Deus vai abrir a porta. Vai abrir a porta. Você pode ter certeza. É isso aí. Fica em paz. Agora, pelo amor de Deus, nada te impede de tu clicar aí, meu irmão, dar o joinha,
colocar na sei lá, distribuir, se inscrever no canal. Então, olha, você e sua família, vem pro cast, vem pro cast. Aqui, ó. A caneca te chamando. Vem pra cá, meu irmão. Rapaz, larga desse negócio aí. Eu tô sem dinheiro, não vou ser salvo. A tua salvação, quem pagou o preço foi Cristo Jesus. Com muito sofrimento, com muita dor, com muita luta, com muita obediência ao Pai. É verdade. Muita obediência ao Pai. Se for possível, passa de mim, mas seja feita a tua vontade. E não a minha. Não a minha. As escrituras sagradas, sem emenda e sem remendo. É isso. Hoje se inventa modelos, né, de coisas que não estão inseridas na Bíblia para trazer pessoas para dentro de uma comunidade que aí não pode ser chamado de igreja. Porque se a construção não é a Bíblia, aí fica complicado. Né? É um clube, né? É um clube. Aí você pode até dizer assim, ó, se você foi atraído assim, eu vou lá no clube hoje. Porque é o seguinte, aquilo ali foi formatado de modo a atrair pessoas que não estavam em outros ambientes. Aí você pergunta, mas não estavam no outro ambiente por quê? Porque as pessoas são cheias de zelo extremo, isso, aquilo. Não é isso. Nós temos que respeitar o manual. Olha, irmão, tem um monte de coisa que com certeza a nossa natureza tem vontade de ir para o outro lado. Com certeza. Somos a mesma coisa, somos todos a mesma coisa, a mesma natureza, sabe? Os mesmos instintos, os mesmos hormônios para homem, hormônio para mulher. Então, tudo igual, só que tem regra ali. E quando obedecer da regra, a gente vê resultado. Deus responde. Então, a gente tem que seguir a regra e ensinar as pessoas a seguirem aquela regra. Porque não adianta estar num clube e não ter resposta. É verdade. Quando vem o vácuo da crise existencial, está lá dentro, mas tem o pensamento desesperado de acabar com a vida. Tudo que a gente não quer, e muito pelo contrário, é que ninguém tire a vida. Sabe por quê? Porque a igreja bíblica, gostei disso, a igreja bíblica, ela está aí para corresponder, o que é ajudar, abraçar. Isso aí. Mas aquele abraço que primeiramente é um abraço aconchegante para trazer, mas depois, segue aqui, porque a gente não tem opção. A gente não pode inventar para você uma regra ou pregar uma parte só que é legalzinha, até aqui eu vou. Isso aqui vai tirar um monte de gente de dentro do clubinho. Vai tirar porque vou pular isso aqui, deixa. Não. Aí é o problema, né? Olha, eu li um artigo há muitos, não vou dizer muitos anos, algum período atrás, eu li um artigo, e o artigo falava, sabe o quê? Sobre a igreja ao gosto do freguês. Tem. Olha, tem. Ai não, aqui eu me sinto bem porque não afeta a minha estrutura emocional, não mexe com meus pecados. Olha, irmão, isso é sério demais. Aqui é para se alimentar, mas é espiritualmente. Aqui não é restaurante do seu Manel, não. Não é, não. Não tem. Não, isso aqui eu quero comer, isso aqui eu não vou comer. Olha, quando à la carte, não, quando eu era mais novo, né, eu não gostava de legumes. Não gostava. Quando via aquele negócio, não, isso aqui eu não quero. Não, isso aqui. Não, eu selecionava, não. Então, meu irmão, é com conversão. A igreja compromissada com a gente está falando aqui sempre a palavra, não tem como eu fugir disso. Eu queria até ir para outro lugar. Mesmo querendo. Não tem. Não tem. Olha. Só se quiser ficar sem Deus. Sem a resposta de Deus. Se você quiser aí, eu não posso fazer nada. É outro papo. Aí não precisa nem se dizer igreja. É verdade. Aí tem um monte de outras religiões. Não, mas eles querem que digam que é a igreja. Mas isso aqui é o problema. Mas quer que botar lá a igreja. Tem um monte de religião que abre um monte de, nem segue as escrituras sagradas, nem acredita que as escrituras sejam sagradas. Desculpe, eu vou ser muito sincero. Vai falar mesmo? Vou falar. Fala. Existem outras religiões. Isso. Não precisa tentar adaptar
para dizer que é igreja sem seguir as Escrituras Sagradas, porque sem seguir as Escrituras Sagradas não é igreja. Não é igreja. Aí tem um monte de outras religiões. É só ir para lá. Me perdoe a sinceridade. Mas ele quer ser chamado cristão. Mas aí Cristo foi o maior exemplo de obediência que já existiu. Homem sem pecado. Sem pecado. Mas ele não pode... Porque hoje em dia não tem esse negócio assim. Não, eu vou ficar do mesmo jeito. Século XXI. É o século... Século XXI, isso tudo tá... É caiu em desuso. Caiu em desuso. Não tem como. Um registro que está aí, finalizado há praticamente 2000 anos, aí, da noite para o dia, aparece alguém, não, isso aqui está traduzido errado, pega a tradução fidedigna, não é? Deturpação etimológica, não. Pega a tradução fidedigna que bate. Não, mas teve alguém aí, olha, uma não sei se é atriz, não sei se é apresentadora, não sei o que era, não sei o que é. Você também já deve ter, não vou falar nome aqui, que... aqui ninguém fala não, vem pro cast. Mas ela declarou assim, que a Bíblia estava ultrapassada e que precisaria ser reformulada para se adequar, se adequar ao momento que nós estamos vivendo. Que aí eu até a entendo. A visão dela é que aquela coisa, né? Quem escreveu a Bíblia foi o homem. Uhum. Então, se foi o homem daquele século que escreveu, e nós estamos no século XXI, tem que adequar, e quem tem que escrever é o homem do século XXI, com base no século XXI. Mas o problema está aí. A Bíblia não foi... Ela foi escrita por homens que foram usados por Deus, seres humanos usados por Deus, para registrarem a vontade de Deus. Imagina se fosse para registrar a minha vontade. Não. Um monte lá tentou registrar a sua vontade, já não está mais aí para falar. Lógico, não está porque o tempo já passou. Mas ali mesmo... A maioria deles foi aniquilada. Com certeza. Então, não, temos que mudar, eu tenho que adequar, eu tenho que colocar lá o que... Antigamente, aquilo não podia. Mas hoje já pode. A visão era essa. Sim. Não, antigamente aquilo ali não podia, mas por que a gente não escreve, reedita aqui e coloca aqui que agora pode? Eu tenho essa autoridade de botar que pode? Se lá atrás Deus disse assim, isso aqui não pode. E serviu para várias gerações. O Império Macedônio defendeu teses assim. Uhum. Não, é assim, filosoficamente, não tem problema, pode ser assim, assado, está tudo liberado. O Império Macedônio defendeu isso. O Império Babilônico também. Eu te pergunto, cadê a Macedônia? Cadê a Babilônia? Os hebreus estão aí, os judeus estão aí, a Bíblia está aí. A Bíblia está aí. Sabe, querido, é uma questão realmente de se adaptar. E aí, as Escrituras Sagradas. Se quiser, também tem. A nossa oração é para que as pessoas queiram. É fácil? Não é fácil. Não é fácil, não. Então, pregar facilidade é complicado. Não, aí essas igrejas, esses grupos. Né? Porque é difícil, né? Esses grupos... Não, aqui, olha, irmão, vai lá. E são prosélitos. Sim. Eles pregam para o cristão. Sim. Não, olha, a minha igreja. Aí você, de repente, tá com tantas queixas aí, você que está me ouvindo, tá com tantas queixas, né? Poxa, aqui lá. Aí você vai conversar, vai desabafar, pensa que o outro é o cristão, né? Não, rapaz, olha, porque na minha igreja, rapaz, às vezes tem umas palavras duras, tem uns negócios lá, e o outro, rapaz. A minha igreja é diferente. Lá você chega, é muito bem recebido. Olha, o prosélito. Sentou, pagou, tá abençoado. Meu Deus do céu. Jesus deve dizer mais, velho. Mas é a realidade, rapaz. Não é? Você vai pagar a sua mensalidade, vai sentar lá e tá abençoado. E hoje em dia não tem
precisa de aborrecimento, não. Você está se aborrecendo demais. É demais. Pra que você ficar nessa igreja, rapaz? Saia daí. Aí você diz assim, rapaz, é um caso sério, rapaz. O pastor é só Bíblia. Né? Porque tem gente que reclama. E fica fazendo negócio de oração. E é um tal de oração, é um tal de jejum, eu não vejo nada acontecer. Aí o outro, rapaz, lá na minha igreja, meu irmão, é almoço, churrasco, não que seja pecado isso. Não, né? não, Sabe, não, quando aqui a gente está pegando uma... a gente está pegando porque aqui também tem almoço. Né? Todo mundo aqui almoça. Todo mundo aqui a gente almoça, a gente bebe uma água, bebe um suco, café, normal. Mas aí não, aqui olha, aqui é conforto absoluto. Não vai ter esse negócio de estar evangelizando, não vai ter esse negócio de estar falando de Jesus, não precisa nada disso. Isso aí ficou para Daniel Berg. Três camadas aqui que já... Ficou para Daniel Berg. Hoje em dia a gente vai lá, senta... Olha, cuidado. Uma das questões da igreja bíblica, a igreja verdadeira mesmo, ali, a igreja que está seguindo o rumo do céu, é a proclamação do reino. Pois é, e a gente não está aqui nem dizendo, na verdade, assim, que você tem que estar numa igreja que faça você sofrer. Não! Te esculhando. Não é isso que nós estamos falando, não. Nós estamos dizendo o seguinte, o processo da verdade e as escrituras sagradas são a verdade. Isso. O processo da verdade, ele é difícil. É verdade. Não é? Com certeza. O processo da verdade, assim, estampada na minha... É um choque. Quando eu ouvi a verdade, a primeira vez, estampada na minha face, a primeira coisa que eu pensei foi o seguinte, olhei para um lado, olhei para o outro, quem é que está aqui, que me conhece, que contou a minha vida para esse cara, rapaz? Porque dói. Dói, machuca, confronta. Não estou aqui para isso, não. O que é isso, rapaz? Então tem que ver o seguinte, se a pessoa está ali para te esculhambar, para desabafar em púlpito, não, isso aí. Para mandar recadinho. Isso aí é terrível. Mas tem, né? Para mandar recado em púlpito. Ou é um desconhecedor que está ali fazendo aquele ambiente de como é que chama? Automotivação. Isso. Sabe? Automotivação é praticamente um animador. É um animador de auditório. Isso aí. Né? Isso. Ou se é alguém que está conduzindo as verdades das escrituras, porque aí é o seguinte, aí é doa quem doer. Tem momentos em que vai trazer uma grande tranquilidade, dependendo da movimentação da palavra pregada, e vai ter momento que é para acordar mesmo. Com certeza. Vai cair ali, ó. Com certeza. Toma jeito, porque o fim vem. É isso aí. Né? Aí vai nesse nível aí. Agora você vê, né? Até dentro dessa expressão, toma jeito que o fim vem, a gente fala sobre essas questões, mas isso aí é mostrando o amor de Deus. É você demonstrando o amor, a preocupação de Deus por sua vida. Porque essa palavra dura, Isso. É claro que todo mundo quer o quê? Que a pessoa fique tranquila, fique alegre, fique confortável. Mas qual é a preocupação? A preocupação é porque não fazendo isso, um dia haverá um julgamento. Sim. É igual um filho. Você quer bater no filho, rapaz? Não. Você quer puxar a orelha? Quer colocar um filho de castigo? Não. Você quer tomar o celular da mão dele? Dói, machuca, mas você tem que corrigir. Tá pegando o caminho que vai dar problema e depois não tem volta, né? Isso. O caminho da eternidade sem Deus... Não acabou, tem volta não, tem viu? Volta. Não tem volta. Eu estava lembrando aqui de um colega, né, que falou, que ele me contou uma situação que aconteceu numa igreja que ele estava congregando. Ele falou que ele fez uma confrontação tal, e no dia seguinte teria um batismo, né? Só que ele não prestou atenção onde seria o local do batismo. E aí ele ligou para o pastor e disse: pastor, onde é que será o batismo? Né? Uhum. Ele teve uma confrontação bíblica lá, tal, na igreja, tal, e ele confrontou, e no dia seguinte seria o batismo. E aí ele perguntou: pastor, onde é que é esse batismo? Tal, o pastor deu o endereço para ele do batismo. Quando ele chegou lá
no endereço dado, O que era? só os pássaros cantando. O pastor ficou chateado e deu o endereço errado para o irmão. Nossa. E os irmãos foram se batizar em outro lugar. Ou seja, mentiu. Não é? Isso é verdade. Real. Fato verdadeiro. Se você estiver me assistindo aí, eu não vou mandar tu botar aí embaixo não, porque senão tu vai te entregar. Meu Deus. Fato verdadeiro. Ele foi com o carro para o local do batismo e não tinha um batismo. Só porque por causa de uma confrontação. Outro aspecto. O líder precisa ser confrontado. De acordo com as escrituras. Pois é. Você não vai querer chegar lá e quebrar o pau, como já vi também, né? Discutir. Não, meu irmão. É aqui, ó, é na calma. Meu pastor, eu queria falar com o senhor. Isso aqui e tal. A Bíblia diz isso. O senhor falou isso aqui. Não seria bom a gente olhar e observar o que a Bíblia diz? Irmão, Pedro falou. Não, tu vai ter que calar a boca, hein? Fica calado aí, Pedro. Tu também fica calado. Aí ele falou o quê? Rapaz, olha, eu não vou ficar calado não. Eu não posso ficar calado diante daquilo que Deus fez através de Cristo. Então você quer que eu agrade aos homens e desagrade a Deus. Então é melhor você agradar a Deus do que você agradar aos homens. E uma coisa também importante quando a gente volta nessa situação aí de como é que eu procuro me livrar do charlatão, da charlatã. Sim. Tem uma coisa que eu penso que é o seguinte: se o apóstolo Paulo chega em determinado lugar, porque ele antes era perseguidor como Saulo, ele chega num determinado lugar e alguém confronta ele e fala assim: não, rapaz, eu vi você, como ele passou por isso várias vezes, eu vi você perseguindo os cristãos. Quem te deu autoridade para você hoje dizer que você é apóstolo? Podia dizer o quê? E até era meio do perfil de Paulo. Foi o próprio Cristo. Bom. Mas quem é que... Foi Cristo, mas quem chancelou isso na sua vida? Porque se você for lá olhar, ele passou por um concílio apostólico que o chamou, capítulo 15, isso aí, e fez a imposição de mãos sobre ele, confirmando o ministério dele, e aí ele foi. Então esse negócio de que brotou do nada esse ministério, aconteceu, não, ele... Paz, não bate com as escrituras. Alguém, olha, isso. A mão de Cristo estava sobre os apóstolos, a mão dos apóstolos seguiu sobre os discípulos, que seguiu, chegou a nós, chega a outros através das nossas mãos, não é isso? Isso. E essa sequência, esse negócio de aconteceu do nada, foi um Big Bang ministerial. Isso aí aconteceu comigo, veja, essa experiência foi comigo, que eu estava no ônibus, entrou um irmão dentro do ônibus, determinado irmão, e ele fala, aí eu o cumprimentei, né, com a paz do Senhor, paz do Senhor, meu amado irmão, tudo bem? Dentro do ônibus, né, ali e tal, ele falou: irmão, não, agora eu sou pastor. Eu disse: eita, poxa, é mesmo? Então, paz do Senhor, pastor. Aí ele: a paz do Senhor. Aí me respondeu: amém. Aí eu disse: tudo bem. Eu falei: rapaz, mas e aí, como é que foi isso aí, rapaz? Essa construção aí, rapaz, de você ser pastor. Aí ele começou a contar a história, né? Não, é que eu estava em casa, aí chegou um irmão e começamos a orar, e daqui a pouco o irmão disse que eu fui chamado para ser pastor, e eu sou pastor. Pois é. E aí o que é alarmante nisso? É o danado do título. Isso. É o título. O danado, porque se ele falasse assim: aí o Senhor me chamou e me falou para eu ir levar ajuda, orar pelas pessoas, mas não, quando diz eu sou agora pastor, ou qualquer outro nome, é que é o problema. Porque não foi como irmão. É verdade. Não é isso? É verdade. Porque como irmão não iria. Não iria fazer a obra de Deus. Então, mas muita gente também fica ali naquela dependência. Provérbios fala que são as raposinhas, né? Tem a raposa velha, Provérbios fala sobre essa raposa velha e as raposinhas. Ele fica ali, ó, tentando alguma coisa
para chegar ao ministério, alcançar o ministério. E quando ele chega ao ministério, acabou. Ele chegou, é como se o ministério, gente, olha só, é como se o ministério fosse o céu. O céu, não sabe. Eu vi o pastor pregando e disse assim: olha, meu irmão, se tu queres o cargo, tu tem que estar pronto para a carga. Boa. Não é? Porque o cargo, ele vem acompanhado de uma carga. E anos depois eu encontrei com esse irmão pastor, ou pastor, que eu não posso chamar ele de irmão. Pastor. Eu encontrei com esse pastor e ele falou que queria desistir de tudo. Não, eu não quero mais não, tá tendo muito problema e não sei o que. Eu digo, mas como assim, meu irmão? É complicado. O senhor foi chamado, né? Como assim? Não, é que a igreja lá está tendo um problema sério e não sei o que. Eu digo, não, mas você não tem suas ovelhas? Não, vai desistir, não vai desistir assim? Como é que é? Eu fui chamado. Nem existe isso. E nem existe nem isso. Desistir. Não pode. Aí eu digo, mas como é? O que conta aí? Ele contou, né? Não, é que meus membros, né, eu disciplinei e porque estavam andando sem camisa, era o diácono da minha igreja que eu tinha consagrado, eu disciplinei, aí disciplinei a diaconisa, que era esposa dele, que não quis, mas também, aí disciplinei o meu filho, porque eu digo, estava jogando, eu digo, sim, mas e aí? Mas e os irmãos da igreja? Não, esses aí são os meus membros, e já tinha anos ele assim. Então, assim, é uma situação muito complicada, né? Então você tem que observar todas essas questões, né? Essa igreja bíblica, qual é a vida desse líder? Desse líder, né? O que está sendo pregado ali está confrontando a minha vida, confronta, não é marreta toda a vida não, se eu tenho um bálsamo de Gileade aí, vai passar um refresco aí, tem nardo, tem um nardo, tem um bálsamo, vai descer uma água fresquinha, não é? Você vai ter, meu irmão, tu vai ser aquele cristão que dentro daquela comunidade, dentro daquela igreja que você está ali, você vai ter aquela completude espiritual, não é? Essa igreja evangeliza, ou eu estou vivendo ali ao gosto do freguês? Não é? Tem uma coisa que denuncia muito essas situações, assim, no tempo que eu tenho de caminhada, eu percebo uma coisa, essas pessoas os oportunistas, eles sempre querem estar isolados. Sim. Eles não pertencem a um grupo de outros pastores, uma convenção, né? Assim, por mais que ela seja, não se meta na vida não se meta na liderança da igreja, mas ele tem outros para conversar, outros pastores, porque o pastor conversa com quem quando ele precisa de um gabinete pastoral? É isso aí. Ele tem que ir ao outro pastor. É isso aí. Ele precisa disso. Então, essas pessoas são muito individualistas e se isolam muito. E outra coisa, são exclusivistas, que é de onde nasce uma seita. Isso. Toda seita nasce do exclusivismo. Ela tem uma coisa que só ela tem. É isso aí. Aqui, nós somos assim. Porque, isso aí. Então, esse exclusivismo, esse isolamento, sabe? Esconde sempre alguma coisa. Sim. Sabe? Porque ninguém pode andar sozinho. Essa coisa muito autoritária, muito do título, o narcisismo também, isso. Sabe? Eu sou, eu tenho, eu fiz, eu construí, eu não sei o que, blá, blá, blá. Essa obra é minha. Essa obra é minha. Quem manda aqui Quem manda aqui, olha, isso é perigoso demais. Mas aí ninguém pode, às vezes, essa construção é para evitar problema. Então o camarada, o líder, né, ele vai lá e não, porque ele vê que as pessoas não têm condição nem experiência para aquilo, ele vai e veta. Sim. Só que ele tem um amparo, ele tem uma irmandade denominacional, você consegue saber quem foi que ordenou esse camarada, quem consagrou ele, de onde ele vem, sim, como é que é a vida dele, ele tem residência fixa, mora ali há quanto tempo, trabalha de carteira assinada há quanto tempo, isso. Não tem vida pregressa de problema, de confusão onde ele mora, todo mundo gosta dele, os filhos respeitam ele. É isso aí. Quantas vezes esse cara já casou? Isso! Quantas vezes, né? Não saiu daqui. Escândalos. Não saiu daqui, porque muitas vezes acontece isso, né?
aconteceu um escândalo aqui, aí ele sai daqui, aí abre uma igreja em outro lugar. Isso aí. Né? Muitas vezes acontece isso nas comunidades, né? Abriu aqui e até igrejas grandes mesmo. Tem né? isso, tem isso. Há pouco tempo aí tem uma grande problemática acontecendo, que o filho, ele tomou a madrasta do pai. Nossa, e era a madrasta dele, e daqui a pouco ele abriu. Então a gente é nesse aspecto, e muita gente lá com ele, lá também congregando lá com ele. Entendeu? Então, olha o tipo de problema que você está trazendo, levando para dentro da sua família. Sua casa, para dentro da sua casa. Você está levando essa bronca pesada aí para dentro da sua casa. Então, fazer o mínimo, né? E isso o mínimo, é o mínimo. Informação. Você é de onde? Você não, de onde? E pasme, se assistir esse podcast, do Vem Pro Cast, agora você está cheio de informação, meu amigo. Aí você só vai errar se você quiser. Mas alguém também... Olha, isso aqui, tudo que a gente está falando é Bíblia. É Bíblia. Pega alguém que conheça a Bíblia e que tenha uma vida de santificação e mostra... Aliás, já repassa o vídeo, né? O que custa? Tu não tem R$2 no bolso não, crente? Mas tu tem a internet. É isso aí. Tu tá usando o Wi-Fi da casa do vizinho aí? Não tem problema. Não tem problema não. Passa o vídeo aí adiante, dá o teu like e passa mais pra frente. Tudo que a gente está falando aqui, nessa construção, assim, procurando não ser muito agressivo, não ser agressivo e brincando, tal, mas tem respaldo bíblico. Isso. Entende? Isso. As cartas de Paulo, né? As cartas pastorais, elas falam sobre isso, tem tudo, tem regra, tem uma cautela. Não é fácil, não é assim. De repente, você vai ver Atos 10, Cornélio, o centurião Cornélio. O anjo falou com ele que ele tinha algo mais a saber, que não era só dar esmola. O anjo, cheio ali de competência espiritual, podia chegar e falar assim: Cornélio, você tem que saber que Jesus Cristo é o Senhor. Não fez isso. Ele falou: vai ter um homem assim, manda chamar ele. Olha o anjo respeitando as escrituras. Diz que o evangelho cabe o ser humano pregar. O anjo. Aí chama Pedro. Pedro chega lá, fala através de uma visão, né? Pedro lá viu o lençol, através de uma visão. Mas o anjo, não cabe a mim, eu tenho que respeitar as escrituras. É isso aí. Pronto, acho que não precisa mais a gente falar muito. Mas se eu quiser pedir um Pix, como é que faz assim? Porque hoje em dia tem um movimento do Pix aí no Instagram, nas redes sociais. Muitos ditos pastores, né? Olha, faz o Pix aí que eu vou profetizar. E como é que é isso? Não tá assim. Você sabe disso. Você que está assistindo. Isso aí não é assim, não é com a cigana, não? Não, tá assim agora. Olha, você que está aí agora passando aí, opa, fulano de tal, manda o Pix aí que eu vou profetizar agora para a tua vida, não sei o que. Olha que caminho tá tomando, né? Tá tomando. Mas eu acho que isso só é pego por essa sistemática aí. Quem não... Assim, não é possível. Só a pessoa realmente que sai de casa para ser enganada. Não, mas todo dia sai não sai todo dia sai de casa para ser enganado. Mas olha só, você tem ali um registro que ele não é de uma pessoa só. Tanto é que nas igrejas cada um tem uma cópia daquilo que é a Bíblia. A Bíblia, né? E você não abre, não estuda, não tem uma escola dominical, não tem a quem você perguntar. Aí não é só esse, não. Ele pode dizer o que for que você vai ser pego. Vai ser pego, vai. Entendeu? Ele vai falar: eu prometi a você, eu jogo uma carta para você. O outro vai dizer: eu jogo uma concha para você. Estou no monte agora orando. Aqui, manda o teu Pix agora, o teu nome que eu derramo aqui. Enche aí a tua conta aí. Enche a tua conta. Na hora que eu derramar aqui a tua conta. Então, olha só, a gente está satirizando aqui. É verdade. Mas é muito sério isso. A gente não sabe... a gente sabe até o que fazer. A gente está fazendo. Isso aí. O que a gente tem que fazer? Falar do verdadeiro evangelho. Agora, também vai ter quem vai... mas aqui, sabe que aquilo que eles falaram ali? Que não sei o que, porque aquilo... Olha só. A decisão é sempre sua. Com certeza. É que perguntaram para nós. Nós não fomos entrando no... Entendeu? Vamos nos meter nisso aí, não. Perguntaram. E a gente está aqui com muita humildade procurando responder, porque afinal de contas são décadas nesse negócio. Então a gente já viu de tudo? Não.
Mas já vi muita coisa, né, evangelista? Muita. Já vi muita coisa. Então, mas muita coisa. como nós estamos hoje respaldados, primeiro pelo Todo-Poderoso e numa igreja histórica, a gente entende que o que a gente falar para você vai levar pelo menos um pouquinho em consideração. Isso Não é isso aí? Isso aí. E você também, você levando em consideração, e você vendo que tem outras pessoas que estão andando por esse caminho, nadando nessa maré, nessa água barrenta, né? E você sabe que existe um rio purificador, que é o rio que corre do trono de Deus. Que funciona. Esse funciona. E você vai fazer, o que é que você vai fazer? Você vai orientar essa pessoa, você vai dizer, olha, assista esse vídeo aqui, né? Assista ele todo. Comece do momento 1 até, vai lá dentro do ônibus lá com o seu fone de ouvido, ouvindo ali e tal. Não precisa olhar pra gente, não. Precisa não. Não precisa não, entendeu? Vai lá ouvir e você vai verificar que realmente é o que a Bíblia diz. A gente está aqui cuidando até da tua alma, né? Preocupados com esse momento que estamos vivendo hoje, né? Do charlatanismo que está sendo espalhado por aí, né? E a gente quer que você encontre a verdadeira salvação. A gente quer que você ande pelo caminho do céu. Isso, volto a dizer, não é de hoje, essa coisa do charlatão. Não. O charlatão, ele nasce, cresce, às vezes reproduz e morre também. Isso. Desde o passado. Simão. Olhou assim, o mágico chegou e disse, não, eu tenho que ter esse negócio aí. Quanto é? Eu quero estender a mão, ficar. Não, eu vou ganhar muito dinheiro com isso aí, vai ser lucrativo. Seu dinheiro seja contigo para perdição. Para perdição. É isso aí. Então, infelizmente. Acabou. Poxa acabou. Vida, rapaz, olha. A gente está até tentando diminuir, porque parece que um tempo menor o pessoal assiste até o final. A gente não está conseguindo. Não está conseguindo, porque muita coisa para falar. Coisa para falar. De qualquer forma, vamos encerrando por aqui. Isso, agradece a você. Obrigado mais uma vez. Passa, tá bom? Se inscreva no canal, dê um joinha e muito obrigado. Um beijo. Deus abençoe. Deus abençoe sempre. Deixa teu comentário aí, próximos assuntos, e a gente vai estar com você falando. Deus abençoe, um abração. Valeu. Amém.